Olá, pessoal. Prazer grande estar aqui com você mais uma vez. Meu nome é Cosme Sérgio e a gente está aqui dando continuidade ao nosso trabalho de regulação. Nós vimos em blocos anteriores o que é uma administração direta, nós vimos o que é uma administração indireta, nós vimos também em blocos anteriores, né, o que se entende também por uma agência reguladora e vimos as principais características do ponto de vista técnico do que seria uma agência reguladora. Eu quero, nesse momento, me aprofundar e falar um pouquinho mais de regulação. A gente já estudou em blocos anteriores também a agência reguladora no contexto da reforma do aparelho do Estado, que é do governo FHC. A gente vai retomar esses assuntos, só que eu vou falar agora da evolução dos conceitos de Estado. Você vai entender que, com o passar do tempo, os conceitos relativos a Estado, eles vão mudando. Os conceitos relativos a Estado, eles vão sofrendo alteração. E quando esses conceitos relativos a Estado vão sofrendo alteração, você vai perceber que a atuação, a intervenção, a regulação que o Estado faz, né, sobre a economia, sobre as empresas, com o passar do tempo, essa alteração, essa regulação, ela foi, né, mudando com o passar do tempo. Então, né, se a gente pegar os estados antigos, né, que a gente pensa lá no Estado liberal, a gente pensa lá no Estado social, a gente vai perceber que o Estado ele atuava pouco. Já no Estado intervencionista, a gente vai perceber que há uma atuação muito maior, né, do Estado dentro do contexto da administração pública. É justamente sobre isso que a gente vai falar. E depois a gente retoma o conceito de regulação, dentro desse contexto, que é o contexto de Estado intervencionista. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Coloca comigo o primeiro slide na tela. Evolução dos conceitos de Estado. Primeiro Estado que se tem notícia é o Estado liberal, que surge no século XVIII. Surgiu por inspiração da Revolução Francesa, sob o signo da liberdade e igualdade entre os homens. Muito importante, foi um Estado marcado pelo não intervencionismo. Ou seja, o Estado praticamente não intervia na sociedade e nos setores econômicos. Fechando aqui em mim. A gente fala liberdade e igualdade, mas nesse contexto de Estado liberal, a ênfase maior era na questão da liberdade. Liberdade para ter empresa, liberdade para abrir negócio. Só que a gente vai perceber que esse tipo de Estado, ele vai trazer alguns problemas para a sociedade. Ele não vai ser um Estado igualitário, onde todos terão as mesmas oportunidades. Aí, dentro desse contexto, a gente começa a perceber que vão começar a existir distorções. Beleza? Volta no slide lá. Acompanhe comigo na tela. O objetivo central do Estado era o indivíduo, o papel do Estado era garantir, acima de tudo, a liberdade das pessoas. Daí, o distanciamento do Estado em relação à vida social, econômica e religiosa dos indivíduos. Apenas alguns serviços tiveram sua titularidade assumida pelo poder público. Atividade de interesse geral. Não havia grande necessidade de descentralização, mesmo porque as atividades exercidas restringiam-se a quase exclusivamente atividades típicas de Estado. Ou seja, quais eram as atividades desenvolvidas pelo Estado? Defesa nacional, segurança interna, arrecadação, exercício do poder de polícia, que são, em geral, indelegáveis, por serem incompatíveis com os métodos do direito privado. Fecha aqui em mim. Se a ênfase é a liberdade, e o Estado presta pouquíssimos serviços, e praticamente não tem intervenção nos setores econômicos, e nas relações de consumo, e principalmente na prestação de uma grande gama de serviços, muito pelo contrário, o Estado prestava aqueles serviços reduzidos e serviços típicos de Estado, né? Defesa nacional, segurança pública, arrecadação. E são atividades típicas do poder público. Então, nessa época, a atividade do Estado era uma atividade reduzida e a ênfase era a liberdade. E uma coisa importante dentro desse contexto é que a gente pode perceber que não existia descentralização. Muito pelo contrário. Você tinha as atividades reduzidas,
centralizadas na mão do Estado, porque as atividades eram atividades reduzidas. Teoricamente falando, o Estado dava conta de desenvolver, de realizar, de fazer todas essas atividades. Era mais ou menos isso. Então, nesse contexto do Estado liberal, não tem sentido tratar de descentralização. Esses pequenos serviços e atividades desenvolvidas por este Estado eram atividades centralizadas. Beleza? Tranquilo? Sem novidade? Beleza? Detalhe importante, que em termos de administração pública, nesse Estado liberal é que surge a administração pública burocrática, para colocar ordem no patrimonialismo, nas práticas patrimonialistas. Tudo bem? Então, quando Getúlio Vargas, como presidente da República, ele assume a administração pública nos anos 30, o que ele encontra é um Estado liberal, com excesso de liberdade. E esse excesso de liberdade trouxe para a administração pública, né, as oligarquias, os mais ricos predominavam o poder econômico, predominavam o poder político, e também isso trouxe práticas que não eram condizentes com uma administração pública. Ou seja, né, corrupção, nepotismo, malversação do patrimônio e do patrimônio e dos bens públicos. Isso tudo dentro do Estado liberal. ênfase, igualdade. Quase nenhuma intervenção do Estado nas relações de consumo, na economia e na regulação de mercados. Beleza? Lembrando que, nesse contexto, a atividade estatal era uma atividade reduzida. Beleza? Fazia os serviços básicos de Estado. Próximo. Acompanhe comigo na tela. As demais atividades públicas tinham seu exercício transferido aos particulares, por meio da concessão. A realização dessas atividades por particulares era feita via contrato e restringia a intervenção do Estado nos negócios privados ao mínimo necessário. Ou seja, como a empresa privada e toda a sociedade privada tinha muita liberdade, as atividades relativas do Estado com relação a negócio eram atividades muito reduzidas. Como eu falei anteriormente. Qual era a ênfase desse Estado? Liberdade. Aí vem o X da questão, o grande problema. Ocorre que essa intervenção mínima do Estado gerou consequências desastrosas. Primeira consequência básica, criação de monopólios. As grandes empresas começaram a se unir, o que dizimou, prejudicou, acarretou problema para as pequenas empresas. E desigualdades sociais acentuadas. Um proletariado vítima da miséria e a ignorância. Fechando aqui em mim. Em termos de empresa, em termos de economia. Estado liberal, monopólio. As empresas maiores, as empresas mais ricas passam a mandar, passam a comandar e passam a prejudicar as pequenas empresas. Outra coisa importante, dentro desse contexto de Estado liberal, né? Como o Estado presta serviços reduzidos, significa dizer que o Estado ele não ajuda a diminuir as desigualdades. Determinados serviços pagos, só os mais ricos tinham acesso. Moral da história, você tinha uma grande desigualdade social no Estado liberal, onde você tinha muita liberdade, ou ênfase em liberdade. Beleza? Tranquilo? Então, nesse contexto, a intervenção do Estado era mínima, quase zero. Interessante, muitas atividades, que eram atividades que podiam ser passadas para os particulares, para as empresas privadas, isso acontecia mediante contrato. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Surge, então, o Estado social. A ênfase é a igualdade. Por isso que tem uma balancinha aí, ó, que a gente tem uma representatividade igual. É só para te dar essa ideia. O slide é um inspirador. Em contraposição ao Estado liberal, surgiu após a Segunda Grande Guerra o denominado Estado social, em que a preocupação com o princípio da liberdade foi superada pela necessidade de assegurar o cumprimento de outro princípio, o princípio da igualdade. Fechando aqui em mim. Quando a gente faz um link de regulação com a administração pública, eu fiz agora há pouco esse link. Eu não posso esquecer que a era Vargas, que trouxe a primeira reforma na administração pública, que foi a reforma burocrática, surge no Estado liberal. Pós Segunda Guerra Mundial, finalzinho do governo Getúlio Vargas, o
que nós temos? A inauguração de um novo tipo de Estado, que é o Estado social. A ênfase agora não é mais a liberdade, a ênfase é a igualdade. Se o Estado quer diminuir as desigualdades sociais, ele tem que ter uma intervenção maior. Intervenção na economia, na distribuição de renda, na empresa privada, a não permissão dos monopólios. Ou seja, também a era Vargas, onde houve a reforma burocrática na administração pública, você vai ter um Estado, que é um Estado considerado Estado social. Estado social, ênfase na igualdade das pessoas, não ênfase na liberdade como era o Estado liberal. Beleza? Próximo, acompanhe comigo na tela. Aí depois, no estado de bem-estar emergente dos séculos XIX e XX, a gente tem o ideal da igualdade, que fora tomada como pressuposto do pensamento liberal. É reconhecido como algo a ser implementado, adquirindo maior importância do que a liberdade individual e a econômica. Para alcançar essa igualdade, entendia-se que o Estado deveria intervir na ordem econômica e social, passando a atuar diretamente na área social e intervir no domínio econômico. Deste modo, no princípio do século XX, a condução do processo de desenvolvimento econômico e social foi atribuída com finalidade de alcançar a igualdade entre os homens e ajudar os menos favorecidos. Pensa comigo. O Estado social, ele vai dar origem a essa ênfase, que é a ênfase da igualdade. Logo em seguida, você passa a ter um Estado intervencionista. O Estado social já intervém na economia, já intervém na atividade privada. O Estado intervencionista intervém muito mais. Porque no Estado intervencionista, oriundo do Estado social, a ênfase é o quê? A igualdade entre todos. Se não são todos que têm acesso a todos os serviços, significa dizer que eu tenho que dar a possibilidade de todos terem acesso aos serviços. Eu preciso prestar mais serviços. Eu, Estado, preciso ter mais empresas. Eu, Estado, preciso participar mais da atividade econômica. Então, o Estado social, ele logo passa a ser o Estado intervencionista. O Estado passa a crescer, o Estado passa a ter mais atividade, o Estado passa a ter mais hospitais, o Estado passa a ter mais empresas, ele passa a ter mais sociedade de economia mista, passa a ter mais empresa pública e também empresas lucrativas. Então a máquina, o aparelho do Estado começa a inchar, começa a crescer, tanto com a administração direta quanto a administração indireta. Fazendo um link rápido, as primeiras entidades da administração indireta, elas surgem no governo Juscelino Kubitschek, contemporâneo, um pouquinho antes da fundação de Brasília. Tudo bem? Essas administrações indiretas, que faziam parte da máquina do Estado, vão receber uma forma, vão receber uma lei que trata especificamente cada uma delas, em 1967, com a edição do Decreto 200 de 1967. Ou seja, o tamanho do Estado, o tamanho da máquina do Estado, o aumento da máquina do Estado, para não permitir a criação de monopólios e para permitir a diminuição das desigualdades, ela vem acompanhada, né, basicamente, do aumento da máquina pública, o aumento do gasto público, o aumento do endividamento público, o aumento da quantidade de empresas e assim sucessivamente. Beleza? Volto no slide. Olha só, próximo slide. Na medida que o Estado foi se afastando dos princípios do liberalismo, começou a ampliar o rol de atividades próprias, definidas como serviços públicos, pois passou a, assim, considerar determinadas atividades comerciais e industriais que eram antes reservadas à iniciativa privada. Fecha aqui em mim. No Estado liberal, quem tinha acesso a médico é quem era mais rico. Quem podia pagar. Então, pobre praticamente não tinha acesso ao hospital. Surge o Estado social, surge o Estado intervencionista. Eu quero diminuir as desigualdades. Eu, Estado, eu preciso ter hospitais. Eu, Estado, preciso ter hospitais do governo. Eu, Estado, preciso prestar o serviço. Se eu não prestar o serviço, eu, Estado,
Significa dizer que os menos favorecidos vão ser prejudicados, porque eles não vão ter acesso àquele serviço. Dentro desse contexto surgem os serviços públicos, que são serviços prestados pelo Estado. Serviços esses que antes do Estado intervencionista estavam nas mãos das empresas da iniciativa privada. No meu exemplo, estava na mão dos hospitais e dos médicos privados. Beleza? Volta no slide lá, acompanha comigo na tela. Foi nas primeiras décadas do século XX que a expressão serviço público foi trabalhada como teoria. Serviço público? O que é isso, professor? Serviço público é todo serviço que resulta da interdependência social, assumido, organizado e controlado pelos governantes. Interdependência social. Independentemente da classe social, todo mundo vai ter acesso. Quem é que vai controlar e organizar esse serviço? Os governantes. Fecha aqui em mim. Quem é que vai custear esse serviço? Contribuinte. Quem é que vai pagar por esse serviço? Contribuinte. Qual a principal fonte de arrecadação? Tributo. Qual o principal tipo de tributo? Imposto. Quem é que vai pagar essa conta? O contribuinte. Claro que naquela época não se tinha a visão de trazer um serviço de qualidade. Não se tinha a visão de se trazer um serviço de excelência. Diferente do contexto atual, que é o contexto da reforma do Estado, que é outra coisa. Beleza? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. À medida em que o Estado, com a justificativa de assegurar a promoção do bem-estar comum, foi assumindo a responsabilidade por diversas atividades, tais como infraestrutura de transporte. O Estado passa a explorar petróleo. Verificou que não dispunha de organização adequada à realização dessas atividades. Assim, o Estado Social de Direito transformou-se em Estado prestador de serviço, Estado empresário, Estado investidor e o Estado também intervencionista. Fechando aqui em mim. O Estado cresce, o Estado incha, o Estado passa a ter muitas empresas, o Estado passa a participar de várias atividades econômicas, só que tem um pequeno problema. O Estado, ele não consegue ter uma organização, uma estrutura adequada para ter um serviço de qualidade, para coibir abusos, para combater corrupção, combater nepotismo. Então, o Estado, ele vai ter um crescimento. Ele vai ter um crescimento quantitativo, mas ele não vai ter um crescimento qualitativo. Consegue entender? O Estado prestador de serviços, ele presta serviço, mas não deixa a população satisfeita, porque os serviços prestados não são serviços de excelência. Então ele incha e ele cresce. Só que ao mesmo tempo que ele incha e ao mesmo tempo que ele cresce na superficialidade. Ele não cresce na qualidade. Beleza? Próximo slide. Acompanhe comigo na tela. Olha só, o lugar do Estado e do mercado. De uma forma geral, a teoria do Estado intervencionista gira em torno da existência das falhas de mercado, que tornam necessária a presença do governo. O governo tem que intervir, o governo tem que estar presente quando passam a existir as falhas de mercado. Por causa das falhas de mercado, é necessária a intervenção do governo. É necessária o governo intervir na atividade econômica. Interessante aí no slide. As falhas de mercado são fenômenos que impedem que a economia alcance o ótimo de Pareto. Professor, ótimo de Pareto, professor? Estágio de Welfare Economicus, ou estado de bem-estar, através do livre mercado, sem interferência do governo. Fechando aqui em mim. Seria muito bonito o governo intervir e deixar tudo rolar, deixar a vida me levar. E isso, lá no Estado liberal, foi tônica. Só que quando o Estado começa a prestar serviços e quando a gama de serviços começa a crescer, verifica-se que o Estado tem que prestar serviço, verifica-se que o Estado tem que intervir nas falhas de mercado. Então, as falhas de mercado existem. E as falhas de mercado impedem que a gente tenha o ótimo de Pareto.
uma situação de bem-estar, uma situação de desenvolvimento econômico, uma situação de saúde econômica para a população e para o governo. Consegue entender? Moral da história: o Estado intervencionista é aquele Estado que precisa intervir na atividade econômica, principalmente para resolver as falhas que existem no mercado. E essas falhas que existem no mercado são falhas que prejudicam a população, principalmente a população mais pobre, principalmente a população mais carente. Guarde essa informação. Informação importante, informação pertinente. Beleza? Volta no slide lá. Diante da existência de falhas de mercado, é conveniente a intervenção do Estado. E o grau de intervenção vai intervir muito? Vai intervir pouco? Isso passa a ser um assunto controverso. Ou seja, há controvérsias. Beleza? O próximo slide aí, ó. Acompanhe comigo na tela. Falha de mercado. Vamos estudar essas falhas? Fechando aqui mais uma vez. O Estado intervencionista surge depois do Estado social. Ele vem para prestar mais serviço, para ter um Estado prestador de serviço. Um Estado onde não apenas a questão da liberdade, mas todos tenham igualitariamente os mesmos serviços. Não apenas os mais ricos, não apenas os mais favorecidos. Os menos favorecidos também têm que ter acesso a esses serviços. Os menos favorecidos também têm que ter acesso a esses serviços que, se o Estado não intervisse, só seriam serviços que teriam qualidade para a população que pudesse pagar. Ou seja, apenas para os mais ricos, que é um grande risco, que é um grande problema, que é uma grande dificuldade. Moral da história: o Estado intervencionista ele vem para tentar resolver, minimizar e diminuir as falhas que existem no mercado. E a gente vai ver que, em termos econômicos, em termos de desenvolvimento econômico e social, em termos de desenvolvimento da economia, são muitas falhas. Daí se faz necessária a intervenção do Estado. Beleza? Volta no slide lá, acompanhe comigo na tela. Primeira falha de mercado: existência dos bens públicos. Existência dos bens públicos, bens que são consumidos por diversas pessoas ao mesmo tempo. Os bens públicos são de consumo indivisível e não excludente. Ou seja, uma pessoa adquirindo um bem público não tira o direito de outra adquiri-lo também. Uma pessoa usando um bem público não tira o direito da outra pessoa utilizar também. São mercadorias ou serviços que, caso estendidas a uma pessoa adicional, gerarão custo zero, de cujo gozo não se pode excluir ninguém. Todo mundo pode utilizar uma rua pública. Todo mundo pode utilizar uma avenida. Eu coloquei um exemplozinho aí, esses slidezinhos dessas figuras são para efeito de inspiração. Estou colocando o orelhão caído, né? O fato de um bem público existir e ele não ser excludente, logicamente, não quer dizer que as pessoas vão depredar o patrimônio público. Por outro lado, se é um bem público, se é um patrimônio público, significa dizer que o governo tem que intervir. Exemplo bestinha: se é uma falha de mercado e o orelhão está desse jeito aí, o governo tem que intervir. O governo vai ter que arrumar esse orelhão. Caso extremo de externalidade positiva. O que é uma externalidade positiva? Beneficiam a toda uma comunidade, querendo ou não comprá-lo. O carona, free rider, gosta do benefício do bem sem pagar. Então, quem vai de carona, do lado direito lá do motorista, ele não paga pela viagem. É a mesma coisa, quem usufrui dos serviços públicos, quando os serviços são estendidos de forma adicional, significa dizer que ela goza, praticamente desse serviço a praticamente um custo zero. Outra coisa importante com relação ao Estado, que a gente tem Estado intervencionista e a existência de bens públicos. Não são excludentes. Não se pode excluir quem não paga pelo bem. E não rivais. Consumo por indivíduo não reduz a quantidade disponível para outro. Ou seja, defesa nacional, rua e etc. Fecha aqui em mim. Eu sou um cidadão, você é um cidadão, a gente paga imposto. Vamos
supor que tem alguém que mora na rua, alguém viciado em droga, e é muito comum nas grandes cidades. Ele também tem direito de utilizar os bens públicos e ele também tem direito de ter acesso aos serviços públicos. Se ele quiser na delegacia prestar queixa contra alguém, ele tem esse direito. Se ele precisar de um atendimento médico hospitalar, ele tem esse direito. Então, bem público é não excludente. Não excludente. Não pode excluir ninguém. Volta no slide, mesmo slide. Além disso, bem público não é rival. O consumo por indivíduo não reduz a quantidade disponível para outro. Fecha aqui em mim. O fato de eu ter direito a uma assistência médica não quer dizer que um outro cidadão não vai ter. O fato de eu ter direito a um atendimento médico hospitalar não significa dizer que não vai ser estendido para outro. Consegue entender? Então, a gente colocou alguns exemplos de bens públicos. A existência de bens públicos que toda a população vai usar, toda a população vai ter acesso, é um dos tipos de falha de mercado. Beleza? Tranquilo? Próximo slide. Acompanhe comigo. Outras falhas de mercado. Falhas interessantes. Primeiro, existência de monopólios. Professor, existência de monopólios monopólio é uma condição do mercado caracterizada pelo controle por um só vendedor dos preços, das quantidades dos bens ou serviços oferecidos aos usuários e consumidores, além da inexistência de substitutos para o produto e barreira à entrada de concorrentes. Caramba, professor, só um vendedor tem aquele produto? Pode entrar um outro vendedor? Não, fecha aqui. Fecha aqui em mim. Monopólio, só um vendedor tem aquele produto. Monopólio, só aquela empresa produz aquele determinado produto. Significa dizer que nesse contexto monopolista, a empresa que pratica o monopólio, ela detém praticamente todo o mercado para aquele segmento. Há barreiras à entrada de outros segmentos ou outros concorrentes no mercado, não é verdade? E você tem um bem que muitas vezes não tem qualidade e um bem que o preço é alto. Exemplo bobinho. Aqui em Brasília, até pouco tempo atrás, uma empresa, por exemplo, uma empresa X fazia uma determinada linha. Taguatinga, plano piloto. Taguatinga, Guará, plano piloto. Era uma empresa que fazia aquela linha. Era um monopólio para aquela linha. Era um monopólio para aquele serviço. Serviço caro, serviço sem qualidade. E não existia concorrente. Não existia a concorrência. Curiosidade, você que não mora em Brasília. Alguns governos atrás, sem falar nome de político, na época, para melhorar um pouquinho o transporte, porque o transporte aqui em Brasília sempre foi algo caótico, eles permitiram, vamos dizer assim, a permissão de vans. Então o cara comprava uma van, uma besta lá, uma outra van, aí ele pintava determinadas cores, e ele podia explorar também aquela linha. Ou seja, quando isso aconteceu, a gente teve um pouco a quebra dos monopólios, que determinadas empresas faziam sob o serviço de transporte, que estava na mão da empresa privada. E muitas linhas, eu não estou falando que uma empresa só mandava no mercado, estou falando disso, eu estou falando que muitas linhas só uma empresa fazia, até você ter vans. Consegue entender? O que é isso? Monopólio. Monopólio é bom? Não. É uma falha de mercado? É. E no Estado intervencionista, há necessidade dessa intervenção para que, de fato, na relação de consumo, o usuário ou aquele que compra o serviço não seja o maior prejudicado. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Show? Beleza, galera?